Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos uma grande oportunidade de conversar com o professor Walter Orlando Beis da Silva, professor adjunto na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador associado no Centro de Pesquisa Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é graduado em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Walter, muito obrigado pela sua participação no nosso canal Resenha Consciência, trazendo um tema associando a Covid-19 com algumas disfunções neuropsiquiátricas. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Felipe, pelo convite. É sempre bom, né, poder falar com as pessoas, né, sair um pouco, né, ou ampliar o horizonte além do mundo acadêmico para compartilhar os resultados, especialmente na Covid, que vem impactando aí o mundo inteiro e o Brasil. Exatamente. Chega para a sociedade que a Covid-19 é uma doença essencialmente do sistema respiratório. Hoje em dia já se sabe que não. Ela traz sérios comprometimentos em diversos órgãos, diversos sistemas, e a sua linha de pesquisa está associada com algumas complicações significativas no sistema nervoso central, que afetam as condições neuropsiquiátricas dos indivíduos acometidos pelo vírus. É interessante nesse seu trabalho que você conclui que a Covid-19 pode deteriorar ou acelerar disfunções neuroquímicas, agravando, por exemplo, os sintomas neuropsiquiátricos. É um trabalho muito importante, muito relevante, e ele também vai estar disponibilizado como link aqui embaixo para quem se interessar. Professor Walter, como essa pesquisa foi realizada? Na verdade, a gente vem trabalhando com modelos de infecção, né, há bastante tempo. A gente trabalha basicamente com um estudo de proteômica diferencial, né, e vê o impacto molecular de infecções dentro do nosso grupo de pesquisa. Eu trabalho muito mais com a parte de caracterização da resposta do hospedeiro, né, o que causa de impacto, e a gente também trabalha com a perspectiva do patógeno. Especificamente, quando começou a pandemia, a gente tentou aplicar toda a nossa experiência em relação à caracterização desse impacto molecular, né, que genes que são, né, diferencialmente expressos a partir da infecção. E a partir daí a gente começou a investigar tudo, coletar dados, né, gerados no mundo inteiro, porque a gente não tinha possibilidade de fazer essas infecções aqui, ou ainda ter acesso a amostras clínicas. E aí a gente começou a mapear dados gerados na Europa, nos Estados Unidos, coletando esses dados, reanalisando eles, e aí fazendo associação com comorbidades, com doenças e com aspectos clínicos que vinham aparecendo em relação à Covid-19, para que a gente pudesse entender que mecanismos moleculares estariam associados a essas condições que ainda não tinham sido descritos ou entendidos de maneira um pouco mais ampla. Especificamente no caso das doenças neuropsiquiátricas, quando a gente fez essas análises desses grandes conjuntos de dados, a gente começou a ver uma correlação com desfechos clínicos que já estavam ocorrendo. E não estavam ocorrendo só na descrição dos artigos, mas dentro do nosso próprio grupo de pesquisa. A gente, por exemplo, tinha o pai de uma estudante minha, ele tinha tido Covid, e a família dela inteira tinha tido Covid, e ele experimentou um quadro de depressão bem agressivo pós-Covid. Essa perspectiva que a gente tinha, tanto dos noticiários, né, das pessoas que estavam se infectando e passando pela doença, mas convivendo com sequelas neurológicas, mas os dados que estavam aparecendo e o nosso entendimento molecular a partir da análise de quais genes que estavam mais expressos ou menos expressos, né, que acabavam de maneira conjunta pelas nossas análises, associadas a esses desfechos, começou a nos trazer um interesse maior e também a propor cada vez de maneira um pouco mais rápida a publicação de um artigo para que possa ser disponibilizada essas informações para a comunidade científica. Então, a gente procurou desfechos específicos e, obviamente, aqueles desfechos que apontavam genes com envolvimento nessas doenças maiores, fez um rastreio dessas doenças através da literatura, mas também com uma ressalva importante, gente, que a pandemia também pode ser gatilho desses mesmos comprometimentos. Então, a gente está falando aí de distúrbios do sono, de problemas, né, em relação à dependência ao álcool, quadros de depressão, ansiedade. Os nossos dados, a análise desses dados moleculares, né, pegando amostras de pacientes, e aí nessas amostras de pacientes, tu comparando com pacientes sadios, tu começa a perceber
genes envolvidos nessas doenças que estavam se comportando da mesma maneira após a infecção com a COVID, nos acendeu o alerta, né? Então, essas doenças, elas podem molecularmente estar associadas com esses quadros, e aí, obviamente, se a pessoa apresenta esse quadro prévio, ele pode agravar. Se a pessoa não tem esse quadro prévio, ele pode aparecer. Tá? E aí, o importante é que para as pessoas que são fora do nosso meio, no meio acadêmico, elas possam entender o que a gente tem, assim, a COVID-19, ela tem um caráter inflamatório muito forte. E essas doenças de base neurológica, elas todas têm associação com um processo inflamatório agressivo. E que pode desencadear muitas dessas doenças, não de maneira imediata, mas daqui a 2, 3 anos, 10 anos, 15, 20 anos. Então, a importância da gente fazer essa associação e o entendimento dessas marcas moleculares que a COVID-19 tem deixado é importante para que se acenda aí um alerta de que as pessoas que passaram pela COVID-19 e daqui a pouco possam apresentar alguns sintomas neurológicos, elas têm que ser monitoradas, elas têm que ser atendidas, elas têm que passar essa informação da infecção para os médicos que elas consultarem, né? Para que se tenha aí um acompanhamento adequado e para caso alguma dessas doenças possa aparecer ou se agravar, no caso dos portadores, se faça aí uma intervenção terapêutica o quanto antes, né? Para que se mitigue aí as consequências de doenças que são muitas delas muito agressivas, né? Muito dispendiosas, tanto no impacto social, mas no impacto da saúde do indivíduo. Isso é bastante curioso, né? Esses quadros neuropsiquiátricos que progridem nesse pós-Covid, eles não obrigatoriamente seriam um efeito da atividade do próprio vírus. Poderia ser uma consequência da própria pandemia, independente do indivíduo ter se infectado ou não. Pela situação, pelo contexto, ele também pode passar a expressar ou a não expressar certos genes, e isso pode causar uma desregulação de comportamento, por exemplo, ou de outras atividades neuropsiquiátricas. Essa linha de raciocínio, ela tem fundamento ou não? Total, total. Inclusive, a gente cita isso no nosso trabalho, a gente fez uma revisão extensa, tentando associar, porque o quadro psicossocial da pandemia, ele é tão alarmante quanto a própria Covid, né? A própria doença. Então, a gente tem pessoas aí perdendo emprego, com uma situação econômica bastante impactada, perdendo familiares, ficando por muitos momentos isolados ou situações de quarentena, isolados da família, isolados de familiares que estão com a doença. Então, obviamente que isso são gatilhos que interferem na nossa expressão gênica e que vão também impactar e podem ser gatilho dessas doenças. Ou pessoas que têm uma predisposição para o desenvolvimento dessas doenças aí podem ter, né, um start a partir da pandemia, independente da Covid-19. O que os nossos dados fazem é que a gente pega especificamente e de maneira comparativa tecidos, fluidos de pessoas, amostras clínicas, pessoas infectadas com Covid-19, que são comparadas com pessoas sadias. E sadias é do ponto de vista sem Covid. Sim. E aí a gente consegue filtrar o impacto na expressão dos genes de pessoas que estão Muito acometidas pela infecção. Se a gente pudesse fazer uma analogia, né, imagina uma pessoa que está numa estrada, essa estrada está tranquila, ela não tem nenhum problema, e vem a Covid. A Covid seria como se fosse uma chuva muito pesada. E isso pode te desencadear aí, né, uma derrapada, sair da pista, se complicar, bater, ou inclusive morrer. Né? Se a pessoa tem alguma dessas condições, ela não está transitando numa estrada boa. Ela está transitando numa estrada extremamente esburacada, já. Então, ela tem já uma alteração na expressão dela, e aí cai a Covid como um grande temporal de novo, e a tendência ou a chance de tu desenvolver ou de tu agravar o quadro, ela acaba por ser mais proeminente. Se a pessoa não tem a Covid-19, a pandemia seria mais uma dificuldade nessa estrada. Né? Digamos que a pandemia fosse um vento muito forte. Então, de qualquer maneira, esses quadros eles podem se entrelaçar. Então, a pessoa que passa pelas 3 situações, horrível. Passa por 2, muito ruim. Passa por uma, pode ser também
bastante deletério. Quando a gente fez essa revisão, a gente viu, tem trabalhos descrevendo profissionais de saúde que estão sob forte impacto, com crises de ansiedade, distúrbios do sono, crianças autistas que têm já, né, um comportamento alterado por conta do processo de isolamento e da pandemia em si também apresentando aí uma agressividade um pouco maior. Isso está revisado no nosso trabalho e é bom que se faça a ressalva. Isso acende um alerta ainda maior, né, de que essas pessoas que já passam por condições difíceis ou que, né, que a pandemia tenha afetado de maneira mais firme ou que são mais suscetíveis a esses efeitos psicossociais, elas têm que ter uma atenção maior, tanto dos governos, dos órgãos sanitários, para que a Covid seja evitada a todo custo, né? Porque a gente tem duas forças apontando para o mesmo lado e o mesmo lado é horrível, né? Que são o desenvolvimento de doenças desse tipo. São situações que naturalmente esses indivíduos predispostos eles já partem de uma situação inflamada, né? Eles já são inflamados por natureza, vamos colocar entre aspas assim. E vem uma situação onde uma virose que sinaliza cascatas pró-inflamatórias com alto potencial e a situação vai virando uma bola de neve, né? A impressão que tem é que o que na literatura e no seu trabalho está bem claro, né? O que, tecnicamente falando, isso se chama tempestade de citocinas, né? Onde aquela situação inflamatória ela é potencializada. E, obviamente, se o indivíduo já parte dessa predisposição, é bastante complicado e não tem como prever quais as consequências, né? É bem possível que vários sistemas sejam danificados por conta dessa situação. Então, sem dúvida nenhuma, o seu trabalho tem uma aplicação fantástica como retorno de conhecimento para a sociedade, que a sua pesquisa tem uma relevância talvez extra-Covid, né? Ela não está focada só na Covid. Existem outras doenças que poderiam estar associadas com a Covid e que poderiam ser interpretadas também nessa questão de potencializar esses quadros neuropsiquiátricos. O nosso tipo de análise, né, como a gente pega tecidos, fluidos diferentes e vê o impacto na expressão gênica, a gente acaba excluindo um pouco o viés, né, de olhar o desfecho. O desfecho a gente descobre com as análises. E aí depois sim a gente começa a cruzar, né, tanto aspectos epidemiológicos que estão sendo descritos, aspectos clínicos, marcadores que estão sendo associados. E aí o importante é que a gente comece a cruzar. Quando a gente começou a fazer esse levantamento, né, a gente fez um trabalho muito similar na epidemia de Zika, a gente começa a descobrir desfechos. Isso a gente começou em abril do ano passado. Logo no início da pandemia, a gente começou a ir atrás desses dados. A gente montou um banco de dados, publicou já esse banco de dados recentemente, a gente fez associação com outras doenças, nos apareceram alguns desfechos associados que não faziam muito sentido. Mas em cerca de 2, 3 meses, começaram a aparecer relatos clínicos desses desfechos que no início a gente não tinha muita relação, né? Então, a gente pode citar a diabetes, pode citar associação com doenças específicas. O caso inflamatório das crianças só apareceu nos nossos dados lá atrás. A gente acabou não dando muita relevância, porque o aspecto inflamatório já estava muito evidente, né? Como tu bem falou, da tempestade de citocinas. A Covid começou a se apresentar como uma doença cada vez mais sistêmica. Se a gente pegar agora a amplitude que a Covid vai ter com o acompanhamento das pessoas pós a doença, do que a própria questão respiratória, né? A questão respiratória é terrível, é o impacto principal, é o que gera toda essa tristeza que a gente está vendo hoje. Mas logo depois a gente também viu que todo o aspecto relacionado com o sistema cardiovascular também é muito importante, vem matando muita gente. E ele pode ser imediato, né, na formação dos trombos, mas pode ser tardio, ele contribui também para o processo inflamatório. E isso tudo a gente consegue ver analisando esses genes de uma forma bem ampla, né? Então, lá atrás a gente conseguiu, foi um dos trabalhos iniciais que mostrou a relação da Covid-19 com quadros de pré-eclâmpsia, apontando como essa doença poderia aparecer e a suscetibilidade potencial de grávidas, né? E aí, quando a gente também fez a fundo esse mesmo tipo de análise, publicou o trabalho, a gente começou a ver, e logo depois estudos aí trazendo centenas de milhares de gestantes sendo analisadas,
aumento na incidência de problemas de hipertensão, a própria pré-eclâmpsia em si, problemas placentários, aumento no número de abortos, o risco de internação maior em grávidas com Covid-19 em relação às saudáveis. Então, o bom de a gente trabalhar com essas análises globais de expressão gênica é que o nosso olhar inicial ele é cru, ele não te induz nada. Obviamente que a gente estuda muito o sistema, e isso é importante. E essas coisas que aparecem e são evidentes, como o quadro inflamatório, beleza, é ótimo, a gente espera. Mas aquelas coisas que são novas, que são diferentes e podem ser surpreendentes no início, quando a gente começa a estudar aí as rotas bioquímicas envolvidas, processos, as redes de genes, de proteínas que estão favorecendo alguns processos moleculares, a gente começa a entender, nos permite fazer relações mais robustas e, principalmente, poder identificar aí grupos de risco, doenças potenciais, prever, inclusive, situações terapêuticas. Então, esse tipo de análise que a gente está muito acostumado a fazer, ela é bem satisfatória do ponto de vista científico, né? Então, a gente consegue aí criar novas hipóteses para serem testadas, para serem investigadas. E, obviamente, que, como tu bem falou, né, nessa questão do caráter muito pró-inflamatório da Covid-19, né, a gente centraliza isso muito, né, isso sempre aparece, não tem como excluir, porque está em todos os tipos de amostras. Mas o que nos interessa mais são os outros genes envolvidos, né, porque os outros genes, às vezes, eles não estão descritos ainda na literatura, eles não estão associados, e é esse tipo de análise que a gente faz. A gente consegue identificar marcadores desses processos e disponibilizando esses marcadores, inclusive no nosso último artigo, que é o banco de dados que gerou todos esses trabalhos no início, ele foi publicado no final por uma questão de robustez, né? A gente estava coletando mais dados, mas ele é a base de tudo, ele permitiu que a gente conseguisse reunir esses, para te ter uma ideia, são mais de 9.000 genes no nosso banco, né, que já tem identificados aí o impacto do SARS-CoV-2. Em amostras clínicas são mais de 6.000 genes, né? Então, isso mostra o caráter sistêmico da doença. Né? Uhum. E a gente está ainda com outros trabalhos de desenvolvimento, tentando decifrar, fazer algumas associações e também propor aí, né, algumas possibilidades terapêuticas. Né? Mas eu acredito que o mais importante disso tudo, Felipe, é que a gente possa alertar, né, esses grupos de risco, como no caso das grávidas, como no caso agora desses pessoas mais suscetíveis ou que já têm essas condições neuropsiquiátricas, porque no início se acreditava que a Covid era uma doença de idosos. Depois de idosos passou para idosos e algumas comorbidades, e aí a gente está cada vez ampliando o leque, mas se a gente não aprofundar como olhar para esses grupos, o nosso trabalho, que já é muito difícil, né, do ponto de vista de cuidar das pessoas, e muito limitado, né, por conta de recursos, ele fica quase que inviável. É verdade. A gente fica com uma impressão de que vocês têm aí uma excelente, né, uma importante contribuição para algumas terapias no futuro, né, como você explicou. É um trabalho que também pode direcionar protocolos de prevenção, né? Então, tem um retorno para a sociedade como um todo. Né? Acho muito importante que o maior número de pessoas possam ler esse material de vocês. Esse tipo de pesquisa abre novas perspectivas. A partir de um banco de dados, você gera várias outras perguntas e você vai tentando responder essas perguntas e sempre buscando o lado do conhecimento e o lado de uma aplicação para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Uma pena que o nosso tempo é muito curto, porque é um tema muito atual. É possível que daqui 2, 3 meses você já tenha outros trabalhos publicados, novas informações, e é sempre válido a gente trazer esses dados para a sociedade. A sociedade precisa de conhecimento para, uma vez que a pessoa se conhece, ela se protege melhor. Né? Se eu sei que eu tenho uma suscetibilidade maior para aquela situação, eu vou tentar criar mecanismos que me protejam. Né? Então, é um mecanismo de salvar vidas também.
Então, muito obrigado pelo seu trabalho, que está contribuindo para salvar vidas. Parabéns pelo excelente nível de conhecimento, né, pelo grau de profundidade desses dados e de complexidade. Espero que vocês tenham sucesso para que a gente, como sociedade, receba esses protocolos o mais rápido possível para que a gente se livre desse problema atual, que é seríssimo, né, chamado Covid-19. Muito obrigado pela sua participação no nosso quadro Resenha Consciência, professor. Eu que agradeço, Felipe. Eu acho sempre importante, por conta desses temas que acabam, né, impactando mais, né, e ficam mais evidentes na mídia. A gente acaba se expondo, né, os resultados, como aconteceu com o Zika agora também. A gente vem dado muita entrevista por conta dos trabalhos e isso nos aproxima muito da sociedade, né? Eu acho que a gente transpassar essas barreiras é importante, a gente fica mais sensível. E eu não posso deixar aqui de agradecer ao grupo, né, aos alunos que fizeram esse trabalho. Todos eles tinham outros projetos, alguns alunos não têm bolsa, estão trabalhando com celular e internet 4G, e eles estão contribuindo nesses trabalhos de maneira, muitos deles, voluntária, né, um trabalho todo feito em casa praticamente, e pelo desejo de ajudar. O artigo foi consequência das análises, mas a vontade de contribuir para o entendimento dessa doença que vem impactando todo mundo. Como eu te falei, esse trabalho aí, o interesse maior surgiu dentro do próprio grupo de pesquisa, né, porque são coisas que estão acontecendo com a gente, que a gente está vendo de maneira muito próxima. E pode contar comigo, sim, quando precisar. A gente tem outros trabalhos em andamento. Vai ser um prazer poder conversar e falar um pouco do trabalho, tentar contribuir. E parabéns para o teu trabalho, né? Acho que o que tu está fazendo é fundamental, porque às vezes a gente também perde um pouco o nosso limite, né, de como passar isso para as pessoas, né? Se a gente produzir ciência e as pessoas não entenderem, também não tem o efeito que, né, a gente tem na nossa intenção. Então, esse trabalho de comunicar a ciência para a sociedade, além do nosso limite acadêmico, é extremamente importante e tem que ser reconhecido e tem que ser ampliado, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vive com essas questões baseadas em aspectos empíricos, políticos, não científicos, e infelizmente a gente está vendo que está tendo consequências trágicas. Pessoas também estão morrendo por conta dessa desinformação, e é triste, né? Então, a gente tentar passar a informação científica, embasada, que todas aquelas pessoas que se formaram, usaram, né, para ganhar um diploma, para exercer uma profissão de maneira profissional e registrada. Infelizmente, a sociedade está um pouco tremendo em relação a isso, né? A gente está esquecendo um pouco o quão importante é a gente se pautar pela ciência, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Concordo 100% com seu comentário sobre a nossa realidade hoje, né? Infelizmente, mas a gente está tentando fazer com que esse quadro fique um pouquinho diferente. Como membro da sociedade, aproveito para estender os nossos agradecimentos para os seus alunos também, para o seu grupo como um todo, né? Sem dúvida, quando a ciência é feita em grupo, com pessoas interessadas, que lutam pelo mesmo ponto em comum, esses achados se tornam maiores, né? Eles são grandiosos, são várias cabeças que pensam junto, então isso vai trazer um resultado ainda mais significativo. Então, muito obrigado a você e ao seu grupo de estudantes e de outros professores, outros colegas que estão se envolvendo nesse belíssimo trabalho. Até breve, professor Obrigado. Walter. Até mais. Valeu.